A gente está na linha com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, após a decisão ontem do Supremo, uma decisão tomada no pleno do Supremo, aliás, uma decisão com 20 páginas, pelo menos em termos ali de discussões, recomendações. Vocês estão acompanhando já há anos um debate no Rio de Janeiro da tal da a DPF das favelas, que lá atrás, no primeiro momento, no liminar de Edson Fachin, restringia operações, impedia em determinados momentos operações, depois foi um pouco flexibilizada, criando determinados critérios, como, por exemplo, você comunicar diversos órgãos às operações, e a polícia começou a colocar muito nisso a conta de vazamento de informações antes das operações. Então, finalmente, ontem houve a reunião dos ministros, eles tomaram algumas decisões, né? Como, por exemplo, helicóptero que estava um pouco restrito para uso, essa restrição deixa de existir, mas com o dever de proporcionalidade. Escolas e hospitais, também havia ali uma restrição territorial nessas áreas. O STF retirou restrição territorial por perímetro à ação policial, mas pediu um respeito rigoroso às exigências. Colocou, por exemplo, a exigência de ambulância em operações policiais, em caso de algum ferido, que ele seja imediatamente lá atendido. Além de outras coisas que, na verdade, na minha opinião, já eram meio que absolutamente, se não aconteciam, tinha que ter apuração de corregedoria e crítica, mas que já estavam mais do que estabelecidas, como, por exemplo, se houver uma morte na operação, o local ser preservado, você fazer autópsia em caso de morte decorrência de intervenção policial, coisas que já estavam ali. Se não seguiam o script, aquilo era um erro, tinha que ser apurado. Mas, de qualquer maneira, o governador foi a Brasília, acompanhou isso de perto e, pelo menos em boa parte da decisão, ele comemorou. Então, por isso que a gente não só quer falar sobre esse assunto, como outros também do Estado, e o governador está com a gente aqui no programa ao vivo. Bom dia, governador. Alô? Governador Cláudio Castro? Alô, Rodolfo? Bom dia, governador. Está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria poder voltar aqui para bater esse papo, sobretudo esse tema tão importante que é a segurança pública do Rio de Janeiro. Governador, quais pontos o senhor entendeu como evolução, como positivos, e algum o senhor não concorda, por exemplo? Vamos lá, Rodolfo, tentando sintetizar, mas fazer uma análise só um pouquinho mais profunda. Em primeiro lugar, que a DPF vem falando aquilo que eu venho falando há 2 anos. 2 anos eu venho falando muitas coisas que essa decisão falou. A primeira delas, que a natureza criminosa mudou, que hoje os órgãos têm que estar todos juntos, os entes têm que estar todos juntos, que não adianta mais só empurrar para as polícias o problema da segurança pública, que essa questão hoje da ocupação territorial, ela é a mais grave de todas. Essa sim é um estado de coisas inconstitucionais. O ministro chegou a falar isso, que o maior estado de coisas inconstitucionais é uma área onde o poder público não entra, onde as pessoas não podem ter o seu direito de ir e vir salvaguardado. É uma coisa que eu já venho, ao longo dos últimos 2 anos, falando toda hora. Segunda coisa, a questão da entrada livre de armas, drogas, a questão do não combate à lavagem de dinheiro, que isso tudo está acontecendo todo dia, Rodolfo, e está fazendo com que essas facções criminosas tenham um poder financeiro e bélico capaz de enfrentar a polícia de uma forma quase que inacreditável. Quando a gente fala do uso da força, Rodolfo, a gente tem que lembrar que essas facções estão usando metralhadoras .30, metralhadoras .50, granadas, que são itens que a polícia sequer tem acesso. Então vamos começando a falar da questão do uso da força, do uso moderado da força. Quem faz um uso excessivo da força são os traficantes e milicianos. E a decisão também falou isso, que a Polícia Federal está dentro conosco, combatendo a entrada de armas no Brasil, combatendo a entrada de drogas no Brasil. Só no passado foram apreendidos 732 fuzis no Rio de Janeiro. O segundo estado que mais apreendeu, Rodolfo, foi a Bahia, com 78. Foi 732 o Rio e 78 a Bahia. Os 3 pontos da decisão que eu vinha criticando muito, os 3 foram derrubados. O primeiro deles, a questão daquela ideia
de extraordinariedade, ou seja, precisava-se ter algo extraordinário para que as polícias pudessem entrar. Isso a decisão derrubou, e isso a gente vai poder voltar todo o policiamento ostensivo nessas comunidades, que é o direito do cidadão da comunidade ter o policiamento ostensivo. A questão do helicóptero, do uso de helicóptero com plataforma de tiro, a minha grande defesa contra essa restrição, Rodolfo, é que nos 32 anos que o Instituto de Segurança Pública faz a aferição, não há uma pessoa sequer inocente que foi atingida por um tiro vindo de um helicóptero. Então não tinha nenhum dado empírico, não tinha nenhum dado técnico para que se proibisse o helicóptero de fazer essa ação que é tão importante. A questão de avisar 10, 15 órgãos, nós temos um fiscal que é o Ministério Público, e esse tem que ser o fiscal da ação policial. O ente de controle da ação policial, o controle externo, como a gente fala no direito da ação policial, é o Ministério Público, e ele tem que ter todos os mecanismos para fiscalizar a polícia, para processar caso tenha errado, para nos ajudar a combater maus policiais, e foi sempre o que eu defendi. Então são pontos importantíssimos que a decisão veio trazer ontem. Alguns pontos ainda vai ter que estudar dela, como esse plano de letalidade que nós já fizemos e eles mandaram que nós aprimorássemos, e esse plano de retomada, que não pode ser um plano feito de qualquer jeito, porque com o poder bélico e financeiro hoje, uma retomada nesse momento, sem o devido planejamento, seria uma guerra urbana nessas comunidades. Tem que trazer realmente a Polícia Federal, tem que trazer os municípios, para que a gente possa fazer então um plano factível, mas que livre realmente as pessoas desse julgo aí, dessa ocupação territorial por parte de tráfico e de milícia. Sinceramente, eu me sinto bem contemplado pela decisão. Muitas coisas que eu venho falando nos últimos 2 anos, a decisão contemplou. Eu acho que a gente vai viver um novo tempo na segurança pública, Rodolfo. Governador, falando sobre o plano que o Estado e os municípios devem elaborar para a reocupação territorial. Então a gente fala sobre responsabilidade do Estado em parceria com os municípios, mas o senhor acha que hoje, diante da situação tão desafiadora que a gente tem no estado do Rio, é possível reocupar sem a participação do Poder Federal, das Forças Armadas? O Estado e os municípios sozinhos seriam capazes de elaborar e executar esse plano de reocupação de territórios? E lembrando, governador, só para também complementar, o próprio governo, o senhor já entendendo que a UPP tinha aos poucos ali perdido sua eficácia e seu propósito, o senhor criou um plano, aquele de ocupação ali permanente no Jacarezinho, que a gente também não pode chamar como algo que com a transformação foi tão diferente, pacificou e tá uma maravilha. Ou seja, qual é então essa ideia, seguindo a pergunta do dono lá, qual será a nossa ideia, qual será o nosso plano pra gente, porque essa é a questão que a gente tem que pensar, reocupar esses territórios, né? Porque senão a gente sabe quem manda lá, né? Rodolfo, a gente tem que entender, vamos só voltar um pouquinho, vamos voltar na Constituição ali de 88. Naquela época, você tinha uma natureza criminosa. Você tinha os bolsões de pobreza que geravam uma violência local. E isso a Constituição fala o quê? Isso é responsabilidade do Estado. A Constituição é taxativa. Isso é responsabilidade do Estado. E você tinha outros crimes que acabavam levando a crimes federais, como naquela época, sequestro, assalto a banco e outras coisas que levavam a crimes federais, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de armas, e aquilo a Constituição coloca como crimes federais. Isso já não acontece mais hoje. Esse crime está todo junto no mesmo lugar. A mesma comunidade, a mesma facção criminosa que faz o assalto é o mesmo que lava o dinheiro, é o mesmo que faz o tráfico de arma, é o mesmo que faz o tráfico de drogas. Então, a grande pergunta é o seguinte: até que ponto todas as forças irão se integrar para fazer esse plano? As forças integradas, eu acredito sim que nós temos toda a condição de retomar esses territórios. Mas a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter asfixia financeira.
Não adianta eles terem dinheiro quase infinito como tem hoje. Outro dia uma matéria falava em 4 bilhões de reais em 2 anos. 4 bilhões de reais em 2 anos lavados por uma facção criminosa. A daqui do Rio, 23 milhões de reais em um ano. Isso é dinheiro, Rodolfo, que volta em arma, volta em poderio bélico. E aí, isso vai ser uma guerra urbana se a gente não fizer o trabalho de investigação antes. Não é um plano para você chegar amanhã lá, vou recuperar amanhã. Se for isso, só com o uso da força. Se quiser que a gente entre semana que vem lá, tem que pegar blindado o tanque e entrar. Mas agora, se as forças fizerem o que a Adesão falou ontem, integração, financiamento federal, a Adesão fala ontem que o Estado investe, Rodolfo, 16 bilhões de reais por ano na segurança pública só do Rio de Janeiro. Eu duvido que tudo da União junto chegue a 2 bi. Então é o seguinte, hoje a gente não vive uma integração, hoje a gente vive só um ente com toda a culpa no colo, toda a culpa nos ombros, toda a culpa nas costas. E o que a gente vem falando, e eu venho falando isso, eu e você já discutimos algumas vezes sobre isso, que precisa de que cada ente faça o seu papel. O município tem que entrar com ordenamento urbano, o município tem que entrar com serviços públicos, tem que entrar com esporte, cultura, tem que entrar com uma perspectiva para a comunidade. O Estado tem que entrar com a infraestrutura, tem que entrar com a polícia e a União tem que entrar com as investigações e com o bloqueio de fronteiras. Se tudo isso funcionar, e agora nós temos uma obrigação de fazer um plano com tudo isso juntos, e agora homologado pelo Supremo Tribunal Federal, cada um com as suas obrigações de verdade, não mais empurrando um para o outro, aí eu acredito que nós temos sim toda a condição de dar uma virada de chave na segurança pública do Rio e do Brasil. Porque hoje não é só Rio, hoje é Rio, São Paulo, hoje é Bahia, hoje é Ceará. O Rio porque o Rio é esse local que reverbera tudo. Mas a situação da Bahia e do Ceará são piores que a do Rio. Ágata. Governador, uma das obrigações, você falou sobre as obrigações do governo do estado, uma dessas obrigações, e aí está na decisão, em 180 dias, as câmeras corporais dos policiais. Foi um tema muito debatido durante a DPF. É um prazo viável? Você acha que o governo do estado vai conseguir colocar, e aí a gente está falando de câmeras corporais e viaturas também, nesses policiais? Olha, nós somos o estado que fez a maior compra do país de câmeras corporais. Nós já temos hoje 15 mil câmeras corporais implantadas. Foi até um elogio, inclusive, na decisão ontem, falou que o estado do Rio implantou as câmeras. As câmeras das viaturas, ficou uma licitação presa no Tribunal de Justiça por 6 meses, liberou agora, já começaram a ser colocadas. Nós vamos, foi o que eu falei ontem na saída, nós vamos trabalhar para cumprir a decisão 100%. Se lá na frente precisar de alguma dilação de prazo ou outra, faremos pontuais. Mas o Rio de Janeiro não vai ficar reclamando, não vai ficar criando desculpa para não fazer. Nós iremos trabalhar diuturnamente para cumprir 100% e para mudar a segurança pública do Rio de Janeiro. Não vai ter mimimi, não vai ter discussão sobre dá tempo, não dá tempo. Vamos fazer. Se não der tempo, a gente pede extensão de prazo. Duas coisas sobre a área da segurança. A gente teve, infelizmente, esse nosso copiloto da Polícia Civil atingido dentro de um helicóptero, mostrando esse poderio, né? Isso na Vila Aliança, na Zona Oeste. O Exército começou a estudar a possibilidade, porque hoje não há previsão para isso, de entrada, por exemplo, de drones na indústria bélica do mundo, um avanço muito grande nessa área de drones, né? Veículos não tripulados que podem, inclusive, vir armados para determinadas situações que não colocam o policial em risco. O senhor não considera a possibilidade, assim que puder, de trazer drone para as polícias do Rio de Janeiro? Com certeza. Esse é um financiamento que tem que vir do governo federal. Esses itens dificilmente são vendidos para entes subnacionais. Nós temos aí os blindados da Marinha, que seriam de grande utilidade, mas que o governo federal entende que a gente não pode emprestar porque tem que ter GLO por causa do operador. E o presidente da República é contra a GLO. E estão aqui no Rio de Janeiro os blindados. A gente está falando de drone, que está até construindo não sei o quê, mas os blindados da Marinha estão aqui. Então, às vezes, a gente fica também, falta boa vontade. Falta o seguinte,
Por que não quer fazer GLO? Porque ideologicamente é contra? Aí o povo que podia estar sendo salvo, não é, porque o blindado fica ali parado na Marinha, tá parado. Não deixa a gente usar o blindado, porque precisaria de uma GLO por causa do operador, entendeu, Rodolfo? São essas coisas que a gente fica aqui pedindo, conversando e tal, mas mais uma vez o Estado está sozinho nessa briga. Eu acho que essa grande questão dessa decisão é trazer os outros entes para dentro, dizer que a responsabilidade ela é de todos, não é só do Estado. Acho que essa assim, foi a grande questão positiva dessa decisão. Deixa eu só, antes da gente mudar rapidinho, Dônula, de assunto, só para eu aproveitar um gancho aqui, porque outro dia eu falei no ar, governador, sobre a questão da linha vermelha. A linha vermelha é a segunda via expressa do Rio de Janeiro, liga o Rio à Baixada. A gente nos últimos meses de novo viu aquelas cenas do desespero de pessoas jogadas no chão, tanto na altura da Maré quanto na altura de Caxias, o risco dessas pessoas serem baleadas. Tivemos até números para pegar o Galeão, que o passageiro precisa passar por ali. O Galeão bateu recorde nesse início de ano, o senhor inclusive foi muito favorável a essa campanha e fortalecimento do Galeão como porta de entrada do Rio de Janeiro. Por que o Rio não discute efetivamente, já houve essa ideia, de realmente instalar barreiras acústicas blindadas? Porque, claro, é óbvio que a gente precisa, como o senhor acabou de falar, pensar na ocupação dos territórios, como o Complexo da Maré, melhorar a vida para quem está ali. Mas uma via expressa, como em qualquer lugar do mundo, a tendência dela é que ela fique absolutamente blindada de entrada de animais, de pessoas, porque é uma via expressa, uma via sem sinais. Se a gente, pelo menos, que aquele painel acústico fosse blindado, pelo menos a gente impediria que mais de 100 mil pessoas por dia que passam por ali, ou veículos, na verdade, é muito mais do que 100 mil pessoas, pudessem ser atingidas numa bala perdida e aquele desespero que a gente vê vira e mexe na via expressa, né? Rodolfo, desde a sua conversa comigo, isso já está na ordem do dia. Nós já estamos fazendo aqui um planejamento de ações, tem várias sendo estudadas, e essa já está, inclusive vai ser a placa Rodolfo Schneider, porque desde a sua ideia aquele dia, eu concordei com ela 100%, e ela já está aqui na minha ordem do dia. Ela já está sendo, nós já estamos olhando juridicamente quais seriam os entraves e quais seria o material mais adequado, tudo. Isso já está em estudo hoje, desde a nossa última conversa. Governador, oi, Rodolfo, segue. Não, eu falei Dônula, só passei. Obrigado. Governador, já que o assunto é mobilidade urbana, mas também segurança pública, eu queria falar um pouco sobre Supervia. A gente está agora num processo de transição, de troca de concessionária, e a gente sabe que a operação dos trens aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela está diretamente associada à questão da segurança pública. Ou seja, qual é o operador que a gente vai trazer? Quem vai operar esse sistema num momento delicado da segurança pública? As conversas já estão avançadas com algum grupo que possa substituir a Mitsui, governador? Vamos lá, dona. A gente tem que entender, é importante o cidadão saber isso. Nós tínhamos um operador que boicotava o sistema, que se arrependeu de ter feito um mau negócio e tentou boicotar o sistema a ponto do Estado ser obrigado a assumir junto com ele uma dívida de 2 bilhões de reais que ele assumiu lá atrás e não conseguiu pagar. Então nós estamos há quase 2 anos brigando com ele, conseguimos uma recuperação judicial, e toda essa questão de novo operador agora está sendo conversado junto com a recuperação judicial, ela que vai escolher, inclusive, esse operador transitório até a gente ajeitar a concessão e poder fazer uma nova concessão e, enfim, fazer. Hoje a gente tem feito isso com as barcas, fizemos uma concessão temporária aí mudando a natureza da concessão, está um sucesso as barcas, inclusive, aumento de quase 70%, realmente melhorou muito as barcas. A gente já começa a pensar em compra de barcas novas, em melhora. Tanto é o sucesso que, junto com a Prefeitura de Niterói e outras parcerias, a gente conseguiu fazer. E o próximo agora, sem dúvida, é a Supervia. Tirando de vez a Mitsui, chegando o operador, que aí realmente tem que ver lá com
um juiz da recuperação judicial, que vai ser decidido pela recuperação judicial, mas com certeza agora é o Estado tomando conta, e eu tenho a convicção que a gente vai conseguir arrumar a concessão, melhorar a vida do cidadão para ontem, assim que a gente colocar as mãos na Supervia, e vamos conseguir melhorar o serviço e fazer uma transição para uma nova concessão, essa sim com um contrato moderno. Não adianta ficar, e não adiantava ficar insistindo naquele casamento que não ia dar certo, jogando a sujeira para debaixo do tapete. Então ali tinha que ter uma sacudida, uma mexida, e o Estado brigou muito para conseguir tirar esse concessionário da maneira correta, não assumindo os 2 bi de dívida que é dele, que seria uma dívida que o cidadão do Rio de Janeiro pagaria de novo. E a gente foi muito corajoso e foi muito lutador pelo dinheiro do povo, para não deixar o povo pagar 2 vezes, além de já pagar com mau serviço. Se a gente fizesse como alguns queriam que a gente fizesse assodadamente, iríamos herdar aí uma dívida de 2 bilhões de reais, que é um dinheiro que a gente pode colocar lá. A gente não poderia, seria para ele mandar para o acionista dele no Japão, e ele vai com uma banana para o Japão, e a gente vai melhorar a concessão. Ô, governador, antes da pergunta da Ágata, o senhor falou de concessionário substituto. O senhor já tem algum nome? É um consórcio brasileiro, de fora do país? O senhor pode adiantar para a gente? Nem me cabe isso, porque isso é com a recuperação judicial. Está sendo feito lá com todo cuidado pelo juiz responsável. Governador, aproveitando só esse assunto, já que o senhor citou a barca, aliás, um dado novo, o senhor falou de 70% de aumento no transporte hidroviário depois da entrada ali do subsídio, foi algo que baixou muito a passagem, né? Possibilitou um preço mais acessível para as pessoas. Hoje a gente olha para o metrô é o mais caro do Brasil, não há subsídio ali, é quase R$9. Se eu não estou errado, a tarifa, né? E a Supervia também, o senhor está falando sobre rediscutir esse modelo. Há essa possibilidade, esse estudo ao qual o senhor já havia feito referência, de uma tarifa única, ou seja, o que está acontecendo nas barcas acontecer nos outros transportes, e aí você tem um subsídio geral, no sentido de baixar o preço e, consequentemente, o Estado colocar um dinheiro para completar essa operação e o preço para o cidadão ficar menor? Sim, Rodolfo. Sim, é um estudo que está sendo feito. Não adianta fazer isso, sobretudo porque ano que vem já volta a agenda eleitoral. Não adianta a gente fazer isso de maneira assodada e gerando uma dívida que o Estado, já em recuperação fiscal, não possa pagar. Então, mas está sendo rediscutido com as concessionárias uma modernização de contrato, uma questão de prazo e outras questões, não só. Está sendo discutida a Via Lago junto, está sendo discutido, a gente está com uma série de discussões para tentar reduzir tarifas. Até porque a gente entende que a gente vive um momento de inflação alta, de pouca renda, e que o Estado tem que sim ajudar, nem que seja diminuindo o custo de vida do cidadão. A gente está num trabalho muito duro aqui para tentar reduzir tarifa, reduzir passagem, reduzir tudo para sobrar mais dinheiro na mão do cidadão. Não dá para dar muito detalhe ainda, porque cada um é um contrato diferente, não é uma negociação que você faz em bloco, é uma negociação que você faz individual, mas eu queria dizer para o cidadão que, de uma maneira responsável, não faremos isso assodadamente, ainda mais daqui a pouco a agenda eleitoral voltando a bater a porta, não faremos isso por agenda eleitoral, não faremos isso assodadamente, mas há um estudo, sim, sendo feito de uma maneira muito criteriosa para a gente tentar reduzir para o cidadão e melhorar a vida. Governador, para melhorar a vida do cidadão que mora no Complexo do Alemão, a entrega do teleférico é com isso que eles contam. Ontem o senhor fez uma visita às estações, falou sobre a chegada dos cabos, queria que atualizasse, porque o prazo é final do ano. Vem ou não vem aí? Vem aí, já veio. Os cabos chegaram dia 27 de março, ganhei quase de presente de aniversário os cabos. Chegaram com um investimento só nos cabos de 105 milhões de reais. As obras físicas das estações, que estão custando 24,5 milhões, já estão 85% prontas. E agora começa, mês que vem a gente assina o contrato, que são mais de 100 milhões, e agora para implantação e modernização das cabines, das questões, todos os itens para funcionar,
a gente tem uma previsão de 7 meses para a instalação total dos cabos e depois os testes. Então eu estou muito confiante que, na melhor das hipóteses, em dezembro, na pior, ali em fevereiro, a gente já vai ter devolvido esse modal tão importante para a comunidade do Complexo do Alemão. Governador. Estamos aqui cobrando, mas e também tem a outra, a gente está com lista de cobranças. Isso, governador, né? já que a gente estava linha vermelha, porque o Tribunal de Contas do Estado entrou na jogada para investigar a empresa que estava fazendo a obra, mas a obra foi adiada mais uma vez, estava prevista para ser retomada agora no final de março, agora vai ser só depois do feriadão. Já estamos conversando com eles, a empresa parece que realmente teve dificuldade e a gente trabalha fiscalizando sério, mas também a gente quer que o empreendedor dê certo e que a obra funcione. Eu acredito que agora, mês que vem, a obra já volte e a gente consiga isso, que é importantíssimo. Eu mesmo sou usuário sempre, que vou sempre a Petrópolis, uso muito ali e a gente sabe que precisa entregar essa obra o mais rápido possível. Ô, governador, falando em obra, e o Museu da Imagem e do Som MIS, a quantas anda? Temos já uma data para entrega? O senhor tem algo a respeito? Então, também finalizamos a questão da fachada, ficamos quase um ano com o contrato da fachada no Tribunal de Contas, liberou, a obra está a todo vapor. Também até o final do ano eu vou entregar o MIS. Na verdade é o seguinte, eu vou antecipar uma coisa até, eu entregarei todas as obras que os meus antecessores começaram. Não deixarei nenhuma obra ao fim da minha jornada que nenhum antecessor meu começou, desde a ponte da integração até obras de infraestrutura do interior, a essas obras grandes, as 1.300 residências do Alemão, o teleférico. Vou entregar todas as obras que qualquer antecessor meu tenha começado. Inclusive eu acho que tem uma pergunta de metrô também, do buraco do metrô da Gávea. É isso, Agatha, que você ia perguntar? A estação Gávea começa agora. Isso, agora, se não me engano, dia 20. Se eu tô muito equivocado, começa dia 20 a obra. E dessa vez vai? Não, já tá marcado começar a obra. Porque da outra vez marcou-se, até soltou. Eu dava previsão, agora eu tô falando, pelo o que me disseram, acho que dia 20 começa a data. Eu peço para o pessoal confirmar a data bonitinha, mas já tem a data para começar já a obra. Governador, para a gente finalizar, até por causa do horário, só rapidamente um bate-bola político. O seu candidato para o ano que vem é Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj? Meu candidato para o ano que vem é o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia. E a segunda pergunta, a possibilidade aí com o lançamento de candidatura do seu vice, Pampolha, como o senhor vê essa ideia? Acho que todo mundo tem direito de ser candidato, é um direito constitucional daqueles que são elegíveis serem candidatos. Foi o que eu falei, respeito demais o Thiago, é meu vice, ele só não pertence ao meu grupo político. Então, se o grupo político dele quiser lançá-lo, não há demérito nenhum contra ele. É uma pessoa que na física é um querido, só não participa do meu grupo político e por isso não será ele, será o Rodrigo Bacelar, o candidato do nosso campo. E para finalizar, como o senhor está vendo essas alianças que o prefeito do Rio está fazendo pelo Estado, né? Se aproximando com Niterói, inclusive candidatura para o Pan-Americano, essa aproximação com o prefeito de Maricá, Coaquá, que até está querendo colocar como candidato a vice dele, o ex-prefeito de Maricá, o Horta, Fabiano Horta. Como é que o senhor está vendo essas alianças pelo Estado do prefeito do Rio, que apesar de até agora negar, todo mundo coloca, obviamente, dentro do quadro de eleição do ano que vem? Mas isso é normal, você tem dois campos muito estabelecidos no Rio, um mais com centro-direita, a qual eu, o presidente Bolsonaro, o Flávio, lideramos, junto com o Luizinho, junto com o Washington Reis, junto com o Bacelar, e você tem um outro campo mais à esquerda, que é o PT, o PSOL, e que hoje o Eduardo Paes, ele pertence a esse campo político, é o campo mais ligado à presidência da República. É natural que esse campo se una para ter uma candidatura forte. Da outra eleição, eles se dividiram no Marcelo Freixo e no Rodrigo Neves. Nessa eleição, parece que será o Eduardo Paes. Isso é da disputa democrática, até porque você vai ter eleições gerais, eleições presidenciais,
e esses candidatos precisam de palanques aqui. Então a gente vê com muita naturalidade isso, o prefeito hoje ocupando esse campo que ele participa, que é o campo da esquerda, que é o campo do PT, o campo mais progressista, e esse outro campo mais ligado aí ao presidente Bolsonaro, ter uma outra candidatura, e você deve ter outras candidaturas que sempre tem, de quem acaba não se achando contemplado nem por um nem pelo outro. Acho que isso é do processo democrático e, sobretudo, quando você tem um fim de ciclo, igual é o meu caso agora, é muito normal que você tenha diversas candidaturas. E o senhor vai para o Senado? Já definiu? Não sei. A princípio eu vou terminar o mandato. Se o povo se o campo político achar que é importante, eu posso até ser, mas a minha intenção sempre é terminar o mandato. Queria agradecer ao governador Cláudio Castro na entrevista aqui na Band News FM a propósito da decisão de ontem do Supremo sobre a questão de operações em favelas e, obviamente, atualizando outros assuntos que são importantes aí de cobranças nossas aqui na rádio, como a gente aproveitou para atualizar aqui a pauta. Governador, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um forte abraço a todos, um excelente dia. Obrigado, governador. Bom final de semana. Obrigado.